Abra comigo a sua Bíblia em Provérbios capítulo 1, versículo 7. Nós estamos nessa jornada, neste mês, aprendendo com o livro de Provérbios, é um livro de sabedoria, e esse texto é muito interessante porque ele fala sobre a base de toda sabedoria. Então diz assim o texto: o temor do Senhor é o princípio do saber. Qual que é o fundamento da sabedoria, gente? Temor do Senhor. Qual que é o fundamento de uma vida plena? Temer a Deus, caminhar com Deus. Gente, essa época do ano, nós temos o hábito de fazer muitos planos, não é verdade? Você olha e fala, puxa, ainda há um ano todo pela frente, e você começa a estabelecer projetos. Talvez você sentou com a sua esposa e falou assim, meu amor. Talvez você sentou com o teu marido e falou, meu bem, vamos fazer uma viagem esse ano. Olha que coisa boa, cutuca o patrão aí, fala, esse ano é o ano, fazer aquela viagem bacana, pegar aquele resort, all inclusive, olha que coisa boa. Você não, é só se acordar e tomar café, aí você só para gastar a louça do hotel, você 10 pratos. Vai tomar café, cada café é uma xícara, eu vou gastar a louça. Você faz planos, vamos fazer uma viagem. Talvez você faz um plano para mudar a sua saúde, para você ficar, emagrecer, ficar bonitão, operação verão, 27, 28, 29. Você faz projetos para a sua vida profissional. Puxa, o meu alvo aqui nesse ano é crescer aqui na empresa, meu alvo é fazer meu negócio crescer. Você faz alvos, sabe, traça alvos, sonhos para a sua vida financeira. Olha, eu quero guardar um dinheiro esse ano, olha, eu quero talvez ter uma renda a mais, eu quero mudar de vida nessa área. Quem sabe você sentou, traçou realmente um plano, colocou ali metas, alvos, construiu um caminho. Talvez você falou assim, esse ano vai ser produtivo, aí você botou lá o teu despertador cedo, despertador para cada coisa no seu dia, Olha, você definiu os cursos que você vai fazer, os livros que você vai ler, a hora que você vai acordar, vai dormir, enfim, você falou, cara, esse ano eu vou fazer acontecer, vai dar tudo certo, vai ser uma bênção. E gente, projetar é bom, amém? Fazer planos é bom, na verdade é essencial para que você não fique estagnado. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Talvez você tenha projetado para muitas coisas, e tenha aí dado um passo após outro, procurado dar um passo de cada vez para você chegar lá, mas e quanto à sua vida espiritual? Você tem um plano para ela? Você tem um plano para a sua vida espiritual? Você tem um alvo para a sua vida espiritual? Você anseia por coisas novas espiritualmente falando? Você deseja talvez o Senhor transformar aquela área específica da sua vida? Será que você deseja ter um pouco mais o fruto do Espírito? Ou será que a vida espiritual é apenas um pedacinho da sua agenda e algo que você coloca força e energia, caso dê certo e caso você tenha tempo? Você e eu, será que nós temos um plano para a nossa vida espiritual? Então hoje eu quero ser prático e nós vamos conversar sobre 4 compromissos que nós precisamos fazer para que vivamos uma vida espiritual diferente nesse ano, amém? Partindo desse pressuposto, do temor do Senhor, porque a gente está falando de provérbios. Mas antes da gente ir para cada um desses passos, a gente precisa estabelecer algumas bases, e essas bases, elas serão estabelecidas a partir de 3 perguntas que nós iremos responder, tudo bem? Então essa mensagem está dividida em 3 partes, a primeira foi uma introdução, a gente já passou, agora nós vamos falar sobre 3 perguntas, que é o fundamento de tudo que a gente vai conversar aqui, e depois nós vamos para a parte prática, que é de fato os 4 compromissos que nós precisamos estabelecer nesse ano. Vamos juntos ou não? Vocês estão comigo aqui ou não? Então vamos embora. Pergunta número 1: que lugar a vida espiritual realmente ocupa em nossas vidas? Que lugar de verdade, gente, sem rodeio e sem ficar colocando palavras bonitas ou ficar floreando o que não é real. Que lugar Deus ocupa na nossa vida mesmo? Quer ver um exemplo? Será que quando você acorda, você tem o desejo de ler a sua Bíblia? Ou de noite, não importa o horário do dia? Será que você tem um anseio de estar aqui? Pastor, eu quero estar aqui na igreja, eu quero congregar. Você tem realmente o desejo de orar? Será que o teu coração, ele anseia pelas coisas espirituais?
Porque quando o escritor de Provérbios fala sobre o temor do Senhor como princípio da sabedoria, ele não está falando única e exclusivamente ou apenas de um medo de Deus. Ele está falando, meus irmãos, do lugar que Deus ocupa. E a grande verdade é, se nós não temos um plano, não temos desejo, não temos anseio pelas coisas espirituais, é porque talvez elas perderam um sentido para nós. E isso precisa mudar, porque se a gente quer viver espiritualmente algo diferente, Deus tem que vir primeiro. Deixa eu te explicar aqui. Nós só fazemos planos para aquilo que é importante para a gente, sim ou não? Eu comentei de manhã, eu lembro, o ano era 2012, 13, mais ou menos essa época, na época que eu tinha cabelo, agora de novo, vocês viram que está crescendo? Passei pomada de manhã e de noite, olha que beijo. Eu lembro que apareceu um pacotão de viagens, uma viagem internacional, eu e a pastora corremos comprar, só tinha um pequeno detalhe, a gente não tinha sequer passaporte, sem falar de visto, sequer passaporte nós tínhamos. E aí aconteceu até uma fatídica coisa, que eu cheguei na Polícia Federal para tirar o passaporte, lá na linha verde no Santa Cândida, anos atrás era ali, cheguei ali e estava esperando, aguardando, e era aquela época que estava bombando, todo mundo fazendo passaporte, se você perdesse o dia, irmão, você ia fazer meses depois, eu tinha que resolver isso logo. Cheguei lá, tinha tipo um banner assim, não um banner mesmo, né, banner digital, banners. Aí estava escrito os documentos, aí estava reservista, eu falei para a pastora que ela ficou responsável por pegar os documentos. Você pegou a reservista? Ela, não. Você não serviu o exército? Então, era por isso que eu precisava da reservista. Irmãos, e não tem conversa, você esqueceu a reservista? Esqueceu o documento? Acabou. A gente ligou para o irmão, a gente era líder de célula, a gente morava lá no Boqueirão na época. E eu lembro que era tarde assim, então tinha toda aquela coisa do trânsito, linha verde, ligamos para o irmão trabalhava acho que de motoboy na época, fizemos um corre com uma outra amiga, e a amiga nossa sabia entrar em casa mexendo na janela, ela entrou no condomínio, mexeu a janela, pulou para dentro de casa, pegou o documento, deu para o irmão subiu na moto e trouxe para a gente, no final das contas deu certo, aleluia, aleluia. E o pior aí eu fico pilhado, né, aí pior que a pastora depois olha para mim e fala, sempre dá certo. Que raiva, cara, Deus me perdoa, uma raiva. Alguém passa por isso? Ai, Jesus. E a gente planejou aquela viagem, sabe? Planejamos onde ir, guardamos dinheiro, sonhamos, nós botamos força. Mas por que botamos força? Porque era importante. Ei, se você não tem colocado força na sua vida espiritual, se você não deseja orar, não deseja estar aqui, não deseja buscar, teu coração não queima, alguma coisa está fora de lugar. Só que nessa noite o Espírito Santo vai calibrar todas as coisas aí, amém ou não? Ele vai calibrar todas as coisas, porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, será que nós temos um sonho, né, ou desejos, ou anseios espirituais? Esses dias eu vi uma notícia, e eu fiquei espantado, põe para mim aí, uma reportagem de um camarada que ele andou 100 quilômetros a pé para ir no culto. E às vezes, irmãos, nós moramos a 5, 10 minutos da igreja e a gente não vem. Não é verdade? 100 quilômetros a pé para ir no culto. A pergunta que a gente precisa fazer é, o que moveu esse camarada a fazer isso? Amor, paixão. Não era medo. Medo é quando tua mulher olha para você daquele jeito que ela não precisa nem falar nada. Ela só olha assim, você fala, rapaz, tá bom, já entendi. Aqui é paixão, é amor, é desejo, é vontade, querer estar com Deus. Deus é uma prioridade. A grande verdade, meus irmãos, posso falar com carinho, mas tirando as palavras bonitas e os filtros, posso falar ou não? A grande verdade é, se nós quiséssemos, nós oraríamos mais. Se nós quiséssemos, nós leríamos a Bíblia. Se nós quiséssemos, nós estaríamos no GP, congregando e o que quer que seja. O ponto é,
nós precisamos permitir que o Espírito Santo gere em nós essa sede, essa vontade, esse desejo. Vamos lá, os maridos, ou a esposa, não importa, o casamento. Eu digo mais o marido porque a mulher, ela tem normalmente ela é um pouco mais inclinada para as emoções, né? Mas imagina se teu marido chegasse para você e escrevesse um bilhete para você no dia dos namorados ou no aniversário de casamento: meu amor, aí desse uma flor, aí ele escrevesse assim: eu estou te dando essa flor apenas porque Deus mandou eu te amar. Eu sei que este é um mandamento bíblico, então eu estou aqui comprando esse presente para você, sem mais, parabéns. Sem mais, ponto. Vai dar ruim, sim ou não? Por quê? Porque você está fazendo sem querer fazer. E às vezes espiritualmente é assim. Claro que, irmão, sem romantizar a vida espiritual, vai ter momentos que você vai orar e você não quer orar e está tudo bem, faz parte. Agora, se o meu coração, ele nunca deseja, ele dificilmente deseja as coisas espirituais, alguma coisa está errada. Vai ser como esse relato, esse paralelo do casamento. Então, Deus não quer apenas que você o busque de maneira constante, Ele quer que você queira buscá-lo. Ele não quer que você persevere apenas porque, meu Deus, se eu não perseverar, eu vou para o inferno. Não, eu persevero porque eu te amo, Deus, e porque eu quero ser alguém mais espiritual. Então a grande verdade, meus irmãos, é que a gente precisa sair do raso. Paulo exorta os coríntios, ele fala assim, 1 Coríntios 3:1, eu porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo. Ele não está falando de carnalidade, necessariamente no sentido pecaminoso, mas é muito raso, não dá para debater coisas mais profundas. E talvez por quê? Porque o nosso coração não está inclinado para as coisas espirituais. Então a grande verdade é, o temor do Senhor, ele passa pelo seguinte pressuposto: nós temos reverência por Deus, nós precisamos ter reverência por Deus, uma profunda reverência. É isso que o livro de Provérbios está ensinando a mim e a você. Isso se resulta com Deus se tornando prioridade, Ele se torna o primeiro. Então, primeira pergunta que nós estamos respondendo, põe para mim aí, que lugar, põe aí, primeira pergunta para mim, que lugar a vida espiritual, de fato realmente ocupa nas nossas vidas? Ela tem que ocupar um lugar de prioridade, amém ou não? E a gente vai entender isso com alguns compromissos, mas essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, pastor, por que eu preciso fazer um plano para a minha vida espiritual? Por que eu preciso ter esse desejo? Por que eu vou ter que entender daqui a pouco os compromissos que eu tenho que estabelecer? Provérbios 4:26 diz, faça plana a vereda de seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Faça planas veredas, para que os caminhos sejam retos, para que a gente chegue lá. Sabe o que eu estou tentando te dizer? O crescimento espiritual não acontece por acaso. Por acaso. Ele não simplesmente, uau, aconteceu. Está aqui o pastor Endre, é personal trainer, está lá, eu contrato o pastor Endre, vou lá numa loja de suplemento e compro lá whey protein, creatina, outras coisitas mais não, tá? Aí você vai lá, compra um tênis novo, a roupa nova, assiste um monte de vídeo no YouTube de como fazer o exercício certo, pastor Andy está lá, te manda um monte de direção, aí chega lá no dia, você não vai treinar, depois você não treina de novo, nunca treina, irmão, o vídeo não vai fazer com que seu corpo fique forte, da mesma forma que a Bíblia embaixo do braço, você não vai aprender por osmose subacal, vai transferir as palavras, não existe isso, irmão, ninguém cresce por acaso, nós precisamos de dedicação, disciplina e esforço. Então se você realmente quer viver algo diferente na sua vida espiritual em 2026, você tem que se comprometer com Deus,
você tem que se comprometer em dar passos diferentes nesse ano, porque é óbvio que tudo é por graça, é a graça de Deus, mas a graça não anula a cooperação e a responsabilidade humana. O que a Bíblia diz em João 15:5? Quem permanece em mim, olha lá, e eu nele, esse dá muito fruto. Então nós precisamos permanecer em Deus. Filipenses 2:12, desenvolva a sua salvação com temor e tremor. 2 Pedro 3:18, pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então sabe o que você vai ter que fazer? Ler sem vontade. Estou cansado, você vai para o culto. Estou cansado, você vai para a escola bíblica. Estou cansado, você vai ler a Bíblia. Eu não estou afim, não importa, você vai fazer, porque você tem um compromisso com Deus. Porque para crescer exige intencionalidade. Meus irmãos, ninguém cresce por acidente. Nós só crescemos se nós nos expusermos constantemente a coisas que vão nos fazer crescer espiritualmente, e a gente vai falar desses compromissos daqui a pouco, tudo bem? Então você não vai aprender sem fazer nada, você tem que se mexer, você tem que tomar uma posição, por isso é importante, amém? Glória a Deus. Terceira pergunta: qual é o principal objetivo de um plano espiritual? Qual que é o principal objetivo de eu viver os 4 compromissos que a gente vai falar aqui? Qual que é o objetivo? Será que o objetivo é simplesmente Deus nos prosperar? Será que o objetivo é você ficar rico agora em nome de Jesus? Comprar a Ferrari, comprar a Lamborghini, e você descer para BC, no AP que você comprou? Qual que é o objetivo da vida cristã? É simplesmente termos uma vida boa, é simplesmente vivermos melhor, é simplesmente Cristo nos dar uma vida mais agradável? Meus irmãos, Deus é nosso Pai, Ele é aquele que nos abençoa, Ele nos dá paz, tem muita coisa boa que Jesus faz por nós, mas escute, o alvo da vida cristã principal não é esse. O alvo da vida cristã é nos tornarmos mais parecidos com Jesus, ponto final. O principal objetivo de Deus comigo e contigo não é fazer com que a gente seja feliz, pleno em todas as áreas, não que isso não possa acontecer, ou que Deus não queira o nosso bem, não é isso, mas às vezes nós pegamos e traduzimos a vida espiritual com uma plenitude apenas revelada nas coisas terrenas. Olha o que Provérbios diz, Provérbios 4, 18 e 19, a vereda do justo, o caminho do justo é como a luz do alvorecer. Então, a nossa vida, ela vai brilhando, cada vez mais, e no 19 ele faz um contraste, ele explica, já o caminho daqueles que não seguem a Deus é o contrário, é um caminho de trevas, é um caminho onde eles vivem em tropeço, é um caminho de escuridão. Então o anseio de Deus é que o nosso coração se renda a Jesus, que o nosso caminhar, as nossas veredas, a nossa maneira de viver, seja transformada. Quantas vezes, meus irmãos, em momentos de tribulação, nós não nos lembramos daquele texto de Romanos 8, 28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quantas vezes você já não leu, orou esse texto, se encontrou paz nesse versículo, não é verdade? Nós falamos muito desse texto, e claro que todas as coisas cooperam em várias áreas, mas olha o que Paulo está dizendo, a ênfase de Paulo não é o nosso bem-estar, presta atenção, tudo coopera para o bem, para o meu bem-estar, não é disso que Paulo está falando. Por isso que quando você for ler a Bíblia, você não pode fazer o recorte de um versículo, você precisa ler o contexto. Então diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que bem é esse? 29, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou, o que está escrito agora, gente? Para serem conformes à imagem do seu Filho. Sabe o que ele está dizendo? Todas as coisas vão cooperar para que Cristo seja formado em nós.
Olha que diferença. Pastor, fui injustiçado. Irmão, você tem uma grande oportunidade de entregar tudo isso àquele que é o justo juiz. Você tem a oportunidade de perdoar. Pastor, sofri, olha, para não falar que eu comi o pão que o diabo amassou, eu comi o pão que a vida triturou e me deu. Você tem uma oportunidade de se tornar alguém perseverante. Eu estou sem vontade, não quero ler a Bíblia, não quero orar. Parabéns, você tem a oportunidade de amar a Deus, não por aquilo que você sente. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para que Cristo seja gerado em nós. Jesus terminou a sua vida numa cruz. Claro que a cruz é símbolo de vitória, mas para aqueles que estavam olhando, ele terminou como alguém, olha aí, esse que falou que era o Messias morreu. Paulo termina o seu ministério não como alguém que se diria vitorioso. Então qual é a definição de vida cristã para mim e para você? Por que você busca a Deus? Escute, a principal coisa que Deus fez por nós foi, sabe o quê? Nos perdoar pelos nossos pecados, dos nossos pecados, irmãos. O maior presente que nós recebemos foi a oportunidade de agora ter conexão com Deus. Não é o carro zero, não é a casa nova, apesar de Deus poder dar isso, ser lícito a gente sonhar com isso, e o meu desejo é que Deus realmente te abençoe, e te prospere, e quando Ele te prosperar, você vai levar o irmão do lado para comer um sushi ou um churrasco, está tudo bem com isso, mas como nós definimos a vida cristã, gente, por favor? Então por que você tem um plano, um projeto espiritual, um anseio? É para que aquelas coisas que estão em nós, que desagradam a Deus, sejam arrancadas, é para que o fruto do Espírito seja gerado em nós, é para que nós sejamos mais perseverantes, para que a gente ame a Deus a despeito de qualquer outra coisa. Então esse é o objetivo do plano. Então o que nós entendemos até aqui nessa segunda parte da mensagem? Nós precisamos de um plano para a nossa vida espiritual. Um plano é importante porque ele revela a prioridade que o Senhor tem. O objetivo do plano é nos tornar mais parecidos com Jesus. Tudo bem? Nós entendemos isso. Nós entendemos que a vida espiritual, ela deve ser prioridade nas nossas vidas. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não adianta eu querer sabedoria, resultados aos olhos dos homens, sendo que a minha vida não está no Senhor. Porque eu vou me sentir vazio, as coisas não farão sentido para mim, e talvez você tenha vivido uma vida sem sentido, porque você está distante de Deus, porque você deixou de lado as coisas espirituais. Então como as coisas espirituais perderam sentido, a vida perdeu sentido. Agora a boa notícia é, Deus está nos chamando de volta, Ele vai alinhar os nossos corações, as coisas voltarão a fazer sentido, e você voltará a sentir pleno. Vocês estão aqui ou não? Então a vida espiritual é prioridade. O meu objetivo é me tornar mais parecido com Jesus. Como eu faço isso? Aqui é a terceira parte da mensagem. Quais são os compromissos que eu preciso estabelecer, eu e você, esse ano, para que nós vejamos de fato uma transformação nas nossas vidas? Compromisso número 1, põe para mim aí: eu vou me abrir para ser discipulado. Essa é uma palavra muito pastoral e muito prática. Deixa eu te explicar algo. Existem coisas que Deus vai fazer em mim, não é no meu momento de leitura bíblica, não é no meu momento de oração, é quando eu estiver com você. Nós pastores estamos aqui, líderes estamos aqui, talvez você é alguém que ministra pessoas. Você não aprende quando você está falando com alguém, sim ou não? Às vezes você está encorajando o irmão a vencer um desafio que talvez você está passando igual. Então escute, tem coisas que Deus vai te dar através de alguém. Deus vai te dar através de outra pessoa. Eu já estive em rodas de conversa com pastores, amigos, enfim, e a pessoa trouxe uma perspectiva da liderança, do pastorado, perspectiva bíblica, e eu falei, rapaz, como que eu nunca enxerguei isso? Sabe por que eu não enxerguei? Porque talvez não era para eu ter enxergado. Deus deu para ele aquela revelação,
E quando nós compartilhamos uns com os outros, nós crescemos. Jesus não chamou apenas ouvintes, Jesus chamou seguidores. Por mais que Jesus tenha feito poderosos sermões e contado parábolas incríveis, ele era mais do que alguém que ensinava, ele caminhava com as pessoas para que através disso elas sejam transformadas, ou fossem transformadas. Sabe qual é o problema, irmãos? Nós reduzimos o discipulado a uma troca de informações. E quando nós temos isso na cabeça, você substitui o culto presencial por ouvir a palavra depois na sua casa. Claro, talvez você não conseguiu estar aqui, e essa ferramenta está aí, para falar com os nossos irmãos, inclusive, que estão nos assistindo agora. Mas uma coisa não pode substituir a outra, é uma ferramenta de apoio. E aí nós reduzimos, nós chamamos um podcast de discipulado. Nós chamamos algo assim, ou colocamos um status, ou damos um peso para algo, que na verdade não é o seu fim. Porque escute, quando nós olhamos para a palavra, Deus não apenas quis, na grande comissão, que nós compartilhássemos o que agrada a Deus. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Põe para mim Mateus 28, 19 e 20, olha lá, vocês conhecem esse texto. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha o que diz agora: ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ensinado a vocês. Presta atenção, ele não disse ensinando-os aquilo que eu tenho ordenado a vocês, ele diz ensinando-os a guardar, ensinando a obediência. O que o Senhor está dizendo é: ei, quando vocês forem fazer discípulos, vocês não vão apenas compartilhar informações ou mostrar a minha vontade, vocês vão ensinar as pessoas a obedecer, e isso é diferente. Sabe como eu aprendo a obedecer? Quando talvez eu vou na sua casa e eu vejo você tratando bem os seus filhos, eu vou olhar e vou falar: cara, eu sei que a Bíblia me manda tratar os meus filhos de tal forma, mas eu não tenho agido assim, mas quando eu estou com você, eu aprendo. Vocês estão aqui? É quando você está num GP e o irmão compartilha um testemunho de algo que Deus fez. É quando você está no culto e você olha para o irmão do lado e você fala: cara, eu conheço essa pessoa, ele está mal, ele está passando por N coisas, mas ele está com a sua mão erguida, quebrantado na presença do Senhor. Você aprende vendo os outros fazer, ensinando a obedecer. Escute, não basta você fazer um curso, não basta você ler a Bíblia, não basta você assistir 500 podcasts, não basta, você precisa andar com alguém, você precisa caminhar com pessoas. Eu sei que talvez você é quietinho, Deus está vendo aqueles irmãos que procuram uma cadeira, que tem umas 5 para cada lado, que não tem ninguém sentado, para você sentar. Eu sei, e está tudo bem, é a sua personalidade, mas você tem que se esforçar. Olha para alguém perto de você, vê se essa pessoa não é uma gente boa. Olha aí, ó. Pode cooperar com você. Então, escute, Jesus não formou alunos teóricos, ele formou seguidores. Você lembra quando você começou a dirigir? Quando alguém te explicou como dirigir, não parecia que era mais fácil? Quem já fez barbeiragem quando começou a dirigir? Alguém bateu o carro quando começou a dirigir? Não quero falar, pastor, prefiro não me manifestar. Mas escute, pisa na embreagem, solta devagar, você vai sentir o carro, põe a primeira, põe a segunda, moleza. Já dirigi carrinho de bate-bate, dirigir carro é moleza. Você pegou o carro, irmão, deu ruim, você demorou. Talvez você teve até que fazer aquelas autoescolas para perder o medo. Depois, enfim. Por quê? Porque você vai aprender dirigindo. Lembra quando você casou e na casa de mamãe, você não fazia comida?
Aí você viu a receitinha na internet, 3 colheres disso, 4 daquilo, uma pitada de sal. Aí foi comer, assim, rapaz, que trem salgado. O arroz ficou tipo unidos venceremos. O macarrão saiu em bloco. Um monte de tomate com a cor de água de salsicha. Mas tudo bem, um dia você aprendeu. Escute, o púlpito, ele é parte do discipulado, mas isso não vai eximir eu e você de estar com os irmãos. E posso te falar uma coisa? Valorize o lugar que Deus te colocou, valorize a igreja que Deus te plantou, valorize o líder que Deus colocou para cuidar de você, valorize os irmãos que estão com você no GP. Pastor, mas eu tenho uns irmãos lá no GP, que misericórdia. Deixa eu te fazer uma pergunta, e se eles pensam a mesma coisa de você? Porque às vezes a gente, né, alguém talvez está olhando para você e falando, misericórdia da gente. Então você tem que andar com gente, pessoal. Olha o que Paulo falou: sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Por isso que Provérbios também diz, Provérbios 27:17, o ferro se afia com ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo. Você vai aprender no encorajamento, você vai aprender nos desentendimentos, você vai aprender no dia a dia. Essa é a vida cristã, irmão. Ou você acha que, não, mas a outra igreja ela não tem problema? Toda igreja tem problema. Sabe por quê? Porque da mesma forma que os outros estão lá, nós estamos aqui. E ninguém aqui é perfeito, meus irmãos. Agora, todos nós estamos caminhando em direção àquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Então, nós temos que nos comprometer a ser discipulados. E como nós fazemos isso na igreja? Além do culto, além dos cursos, uma vez por mês tem um discipulado comigo, agora vai ser uma vez por mês. E esse a gente faz online, porque é com a igreja toda. Nós temos os GPs, os cursos, por exemplo, do Ministério de Família, está lá, você senta, tem alguém te acompanhando, você vai, é transformado, é algo que é pouca gente. Então, o primeiro compromisso que você tem que assumir nesse ano, ok? O que faremos? Põe para mim. Eu vou me abrir para ser discipulado. Eu vou me abrir para ser discipulado. Eu vou me abrir para ser discipulado. Chega de andar sozinho, chega de achar que você é autossuficiente. Não somos, irmãos. Amém ou não? Então o GP volta agora no começo de fevereiro. Procura um se você não vai ainda. Às vezes nós conversamos com irmãos na igreja, a pessoa está 6 meses, 1 ano na igreja, ou até mais, e não se envolva, meus irmãos, senão você vai ter falta de algo, porque Deus vai te dar coisa através de alguém, não é através de mim, é através do outro. Compromisso número 2, estamos juntos aqui ou não? Vamos embora ou não, gente? Compromisso número 2, eu escolho me expor diariamente à palavra, não apenas quando tenho vontade. Uma decisão que você precisa tomar esse ano é: eu vou ler a Bíblia todos os dias. Se você ler 4 capítulos da Bíblia, você termina ela em 10 meses. Se você ler 7 ali mais ou menos, você vai terminar em 6 meses. Pastor, nunca li a Bíblia toda. O que você está esperando? Pastor, não consigo ler 4 capítulos. Você pode ler um? Lê um, mas leia. Porque senão vai dar ruim. 3 coisas acontecem quando a palavra não ocupa a nossa mente e o nosso coração. Primeira delas, a nossa cabecinha aqui, irmãos, a nossa cacholinha aqui, ó, passa a ser formado, os nossos valores, por outras vozes. Escute, o nosso coração, a nossa mente, ela não é um lugar neutro. 3 meses você está lá, sempre, constantemente, buscando a Deus. Porque a conformação com o mundo vai acontecer quando a renovação deixar de ocorrer. Se a palavra não moldar a nossa mente, a cultura vai moldar. Se a palavra não ocupar a nossa mente, as redes sociais vão moldar a nossa conduta, irmãos. As emoções vão governar o nosso coração. Você vai relativizar pecados.
todo processo de transformação, ele começa com a mudança de entendimento. Fez acontecer, o pessoal se abriu. Não, peraí, dá certo, então não é impossível, eu vou me esforçar mais, eu vou me dedicar mais. O que eu estou tentando te dizer? A libertação, a mudança, ela começa com a renovação da mente. Talvez você olhe para a sua vida e fale, não é possível mudar isso, não é possível viver uma nova história, não é possível ser transformado nessa área, não é possível viver uma restauração acolá. E quando você lê a palavra, a Bíblia diz que é possível, você então é despertado para algo novo. Amém ou não? Então a transformação começa com a mudança de mente. Segunda coisa que acontece quando a palavra não ocupa espaço no nosso coração e na nossa mente: a fé se torna uma fé instável e emocional. Você já viu crente de lua? Você conhece crente de lua? Se está de um jeito as coisas, ele age assim. Se está do outro jeito, ele age de outro jeito. É o crente que oscila com o humor. Se eu estou animado, se eu estou desanimado, A vida espiritual depende do ambiente, depende da estética, depende de todas as coisas. Agora, quando a palavra ocupa espaço no nosso coração, nós passamos a viver firmado na rocha que é Cristo. Nós não dependemos de emoção, mas nós vivemos por fé e pela certeza. Deixa eu te falar uma coisa, experimente ler a Bíblia todos os dias. Se você se abrir e deixar Deus realmente mexer com você e corresponder, eu duvido que você não muda. Eu duvido que você não muda. Porque a palavra de Deus, ela é viva. Essa inconstância que você tem, o Espírito Santo vai colocar no lugar. Deus vai começar a mudar a sua maneira de pensar, de agir, de viver, de ver as coisas. Porque se nós não lemos a palavra, uma terceira coisa acontece: o pecado ganha espaço. Veja bem, não é bem assim, talvez não seja dessa forma, talvez a Bíblia tenha que ser atualizada, relativizada, mas não é tanto assim, assado. Olha o que o salmista disse: guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Escute, deixa eu te falar uma coisa, se você ler a palavra, e você querer pecar, você vai ser atormentado pelo Espírito Santo. Nossa, pastor, o Espírito Santo atormenta? Nesse sentido, sim. Vai ficar buzinando tua cabeça. Aí talvez você fale assim, quer saber, eu não vou mais pecar, não sei nem mais voltar para o mundo, eu vou ficar com Jesus mesmo. Quer mudar de vida? Leia a Bíblia, irmão, e obedeça. Porque se nós não guardamos a palavra, se nós não temos contato com a palavra, as tentações ficam mais fortes, as justificativas se multiplicam, a consciência é cauterizada e nós nos acostumamos com o pecado. E sabe o que acontece também? A nossa identidade quando nós temos contato com a palavra, a nossa identidade é formada em Cristo. Ela é formada em Cristo. Quando você peca, aí você vai se lembrar, a Bíblia diz que eu sou, o povo de Deus é nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aí você diz assim, peraí, isso que Deus me fez, quem Deus me fez ser em Cristo, não está adequado com o meu comportamento, então o que eu vou fazer? Eu vou me arrepender, porque você entendeu quem você é. Eu já tive momentos de eu chegar com meu filho e falar, filho, se agiu dessa forma, você não é assim. E quantas vezes você não precisou corrigir teu filho, tua filha, relembrando, ei filho, você agiu assim, filha, você agiu assado, mas você não é assim, você teve uma atitude errada, e você traz de volta ele ou ela para quem de fato ele é, sim ou não? Não é verdade? É a mesma coisa, Deus, quando nós lemos a palavra, imputa a identidade que Cristo nos deu. Nós passamos a entender quem somos, nós entendemos quem Deus é, e tudo muda. Então, meu irmão, o que você vai fazer de compromisso esse ano você vai ler a Bíblia todos os dias. Você vai ler a Bíblia todos os dias. Eu não tenho tempo. Tem. Eu te provo, pega teu celular, vê quanto tempo você gasta no celular. Eu te garanto que no mínimo em rede social, 15 minutos você gasta. Por que eu falo 15 minutos? 15 minutos, 20 minutos, você lê 4 capítulos da Bíblia por dia.
Vocês estão aqui ou não? Então põe para mim aí o compromisso. Eu vou ler a Bíblia todos os dias. Se você quer espiritualmente crescer, você vai ter que assumir esse compromisso. Nós temos que assumir esse compromisso. Terceiro compromisso: eu vou tratar o culto como formação espiritual e não como opção de agenda. Gente, eu preciso que você me escute aqui. Eu quero trazer uma perspectiva muito legal, inclusive de homens de Deus lá do passado. A gente vai falar de Agostinho, e a gente vai falar de coisas muito legais. Mas deixa eu te trazer primeiro uma perspectiva. 2026 terá 52 domingos. A partir de agora, 50. Estamos no segundo domingo. Eu quero que você imagine, se durante 52 domingos, você está presente no culto, de coração aberto, o que Deus não pode fazer na sua vida, o que Deus não pode fazer no seu coração, porque nós precisamos tratar o culto primeiramente como lugar de adoração. Eu venho aqui para entregar, me doar, entregar adoração, entregar devoção a Deus, adorá-lo, mas nós também estamos aqui para sermos formados espiritualmente, pela mensagem, pela comunhão, pela convivência. E deixa eu te explicar uma coisa, presta atenção agora aqui, na Bíblia e na história da igreja, o culto nunca foi tratado como algo periférico, acessório na vida do povo de Deus. O culto sempre foi visto e entendido como um fator de prioridade na vida do cristão. Na vida do cristão. Por que nós temos 2 cultos? Porque você fala assim, pastor, eu não gosto de acordar cedo no domingo. Eu sou daqueles que dormem 6 horas da tarde e acorda às 3 do outro dia. Você vem no culto à noite. Não, pastor, eu acordo com o canto do galo. Eu acordo e nesse calor a gente deixa a janela aberta, a claridade, eu já acordo cedo, o passarinho cantou, eu já estou despertado já. Pastor Ender é assim também, pastor Ender deu 5 para as 3 da manhã e ele acordou. Você vem no culto da manhã. Agora, mas pastor, me chamaram para tomar um café da manhã na casa da minha avó. Que hora é o café da manhã? 8 horas da manhã. Eu não consegui ir para a igreja, porque você foi no café da manhã 8 horas. Por que você não vem de noite? O que eu estou só tentando te dizer é, com esse dinamismo que a gente tem hoje, com a facilidade, com a praticidade, internet e tantas outras coisas, nós traduzimos o culto em informação, e não formação, e não adoração, e não comunhão. Todo mundo aqui, ou pelo menos a maioria, sabe que Calvino, talvez você não conheça muitas coisas sobre Calvino, mas João Calvino foi um grande homem de Deus, não é verdade? João Calvino, olha o que Calvino afirma, Deus, põe aí para mim, Deus nos chama à comunhão consigo por meios externos. O que ele está tentando falar? Calvino, a comunhão com Deus não é apenas algo interno e particular, onde você vai lá no seu quarto e fecha a porta e ora, adora, busca, mas a comunhão ela é entendida também através de questões externas, como o culto, como eu posso dizer aqui também, Santa Ceia. Então esses meios externos, visíveis, públicos, e o culto é um desse lugar, é uma das formas de eu ter comunhão com Deus. Então para Calvino, o culto não era algo que competia com a nossa rotina. Na verdade, o culto ordenava a agenda. Escuta o que eu vou dizer agora aqui. Para Calvino, o culto não era algo que você olhava e falava assim, eu vou se der. Para Calvino, a semana partia do culto. Põe para mim a imagem aí, para eu mostrar para vocês a lógica. A lógica de Calvino é assim, era assim, domingo forma a consciência, ok? A consciência governa as escolhas, e as escolhas moldam a semana. Eu venho e escuto uma palavra, eu sou transformado, Deus fala comigo, Deus me renova, Deus me fortalece, e isso que eu recebo de Deus, muda a minha consciência, governa as minhas escolhas, e isso vai moldar a minha vida. Qual que é o problema? Hoje, a semana governa o culto.
O cansaço ou qualquer outra coisa decide a presença, e o humor define a fé. Mas quando nós olhamos para a palavra, por exemplo, o Antigo Testamento, a guarda do sábado tinha uma das razões era adorar a Deus. No Novo Testamento, nós não temos a guarda do sábado como mandamento, mas nós vemos o domingo como dia do Senhor. Aos Hebreus, no livro de Hebreus, a Bíblia diz: congregue. Então essa era a dinâmica de Calvino. Outro camarada aí importante, Agostinho de Hipona, alguns conhecem como Santo Agostinho, Agostinho de Hipona. Para Agostinho de Hipona, o culto não era apenas uma formalidade religiosa, o culto reordenava os amores do coração, reordenava os amores do coração. Deixa eu te explicar isso. Quando você fica longe de Deus, você se sente mais espiritual ou mais carnal? Mais carnal. Você não lê mais a Bíblia, você não ora, você não vem mais para a igreja, aí quando você vê, você está falando palavrão, você está escutando um monte de asneira por aí, você está vivendo uma vida diferente, porque você se desconectou de Deus. Agora, o culto, ele reordena as coisas. Por quê? Porque aí você vem para a igreja e você fala: rapaz, eu estou vivendo distante de Deus, eu estou vivendo longe, eu preciso voltar. É mais ou menos quando você está naquela pegada, você está treinando, você está malhando, você está comendo direitinho, aí chega o final do ano bagunça tudo, irmão. Não é um sorvetinho, é o sorvete com 3 caldas, chocolate, morango e a paçoca por cima, né, Vininha? Aí chega lá a tal da, que eu falei de manhã, a tal da uva passa. A uva passa no arroz. Aí no macarrão, na maionese, no pudim. Aí põe as uva passa por cima, assim, para dar um sabor. É a uva passa no bolo. Mas você come tanto que você vira o bolo depois de uns 3 dias. Pastor, eu estou parecendo o bolo. Aí você tem 2 opções: chutar o pau da barraca e falar: quer saber agora? Eu vou arrepiar, eu vou comer de tudo. Ou você decide mudar, mas às vezes te falta força. Mas você está lá, voltou de férias, aí você chega no trabalho, aí você encontra lá um cara que ele é aquele cara regrado. Oi, aí fulano, como que foi final de ano? Cara, fiquei de boa. Mas, cara, comi demais, vá passa em tudo. Aí ele olha para você e fala: eu comi uma coisinha ali, mas fiquei firmão. Quando estava a academia fechada, tal fechado, mas ia correr na rua. Aí você começa a ficar constrangido. Não é verdade? Corria na rua, e não sei o quê, aí ele: e você? Aí você fala: então. Aí daqui a pouco, a convivência com esse cara, vai fazer você, mais hora, menos hora, diminuir o que você come, mudar a sua alimentação, e voltar a treinar. Talvez você não se torne como aquele cara, mas você se reordena por dentro. Fazendo um paralelo, é isso que Agostinho está falando. O culto, a comunhão, estar com os irmãos, coloca tudo no lugar de volta. Então, se você quer viver uma vida espiritual diferente, você precisa estar presente, querendo ou não querendo. Nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos estar com os irmãos, porque isso vai reordenar as nossas prioridades. Então, o que você vai fazer esse ano? Terceiro compromisso: você vai estar presente nos cultos. Põe para mim aí, o que faremos? Nós estaremos presentes. Vem, irmão, não deixe de vir, se envolva. Amém? Compromisso número 4, e aqui a gente caminha para o final. Compromisso número 4: eu vou usar meus dons para servir pessoas. Eu vou servir pessoas, eu vou usar os meus dons para servir pessoas. Deixa eu te falar uma coisa: Deus te deu uma habilidade, como Deus deu para mim. Deus te deu uma graça, Deus te deu uma medida. E nós precisamos usar isso para servir pessoas. Talvez você está aí sentado. Escute, Deus te deu um dom para tocar, se envolva. Deus te deu o dom para mexer numa mesa de som, se envolva. Deus te deu o dom para alguma coisa, se envolva.
Pastor, não sei fazer muitas coisas técnicas não, mas tenho disposição, se envolva. Escute uma coisa, dom não é sinônimo de espiritualidade ou de ego, dom é sinônimo de responsabilidade. Deixa eu te explicar isso. O que adianta eu ter um título de pastor e não querer cuidar de vidas? Faz algum sentido? Eu sou médico, você atende alguém não? O teu, aspas, título, encargo, ele mostra uma responsabilidade. Pastor, eu tenho um chamado de Deus, Deus falou que um dia eu vou ser pastor, mas é o seguinte, eu não quero conviver com pessoas, eu só quero pregar. Irmão, abre um canal no YouTube e fala o que você quiser, mas você quer ser pastor, você tem que cuidar de gente, você tem que estar envolvido lá, no chão, conversando, vivendo, porque um dia eu estou pregando, outro dia eu estou no hospital, outro dia eu estou no velório, assim é a vida de um líder espiritual. O que eu estou tentando dizer? Se Deus te deu um dom, você tem uma responsabilidade de usar esse dom para servir alguém, porque o dom não é para nós, dom não é título, dom não é troféu, dom não é ego, dom não é diploma, dom é responsabilidade. Se Deus te chamou, Ele te deu uma porção para que você compartilhe com alguém. Paulo fala aos Coríntios, a manifestação do Espírito é concedida visando a cada um, visando um fim proveitoso, é visando a transformação de alguém. Ah, mas eu não preciso, para que eu vou ser um discipulador? Já tem um monte, já tem o pastor que prega, já tem os pastores. Deixa eu te falar uma coisa, tem coisas que o fulaninho, o fulano, o beltrano, ele vai aprender com você, não é comigo. Você tem um jeito de falar, você tem suas próprias experiências, você tem aquela graça que Deus deu a você, meu irmão. Então nós não podemos negligenciar. Sabe qual é a grandeza? Grandeza não é ser pastor, ser isso, ser aquilo, ter um título, ter um nome. Sabe qual é a grandeza segundo Cristo? Se tornar um servo. Jesus redefiniu grandeza, olha o texto aí de Marcos 10, 43, quem quiser se tornar grande, se coloque a serviço dos outros, quer ser grande, sirva. Então chega uma hora que a gente aprende, a gente está tão cheio, a gente precisa dar, semear, entregar, nos doar, compartilhar. Então use os seus dons para servir pessoas, use os seus dons para ajudar alguém, ajude as pessoas lá fora, sirva no ministério, se envolva, faça algo. Então o que você vai fazer esse ano? Compromisso, se envolver com pessoas, ou servir pessoas. O que faremos? Eu vou me envolver, amém? Então o que a gente entendeu? Para a gente fechar, eu preciso compartilhar algo muito, muito importante com vocês. O que a gente aprendeu aqui? A vida espiritual, ela vem em primeiro lugar. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor dita o tom, dita o trilho, ok? Dita o tom, dita o trilho. Isso como consequência, para que eu cresça, porque Deus quer que eu cresça. O crescimento espiritual não simplesmente acontece, eu preciso estabelecer alguns compromissos. Nós vimos 4, primeiro deles, eu vou me abrir para ser discipulado. Segundo, eu vou ler a Bíblia todos os dias. Terceiro, eu vou estar nos cultos sem falta. Quarto, eu vou servir pessoas. Agora deixa eu te explicar uma coisa, preste atenção aqui. Sabe o que é isso? Um ecossistema de transformação. Deixa eu te falar uma coisa, sabe o que vai te fazer crescer espiritualmente? São essas coisas simples, feitas de maneira contínua, com consistência, repetidamente. Por mais que você goste de comer uma picanha, um sushi, ter uma comida diferente, qual é o dia a dia da sua casa? Arroz, feijãozinho, saladinha, um bifinho, um franguinho, um zoinho, sim ou não? Está lá o dia a dia, e é isso que te dá força para trabalhar, é isso que faz você viver.
Deixa eu te falar uma coisa, sabe qual é o problema de pessoas quando se distanciam de Deus e se desviam? Eu te garanto, irmão, eu te garanto, o camarada que se desviou, em algum desses pontos ele falhou. Talvez ele estava orando e lendo a Bíblia, mas ele faltava estar com alguém, confessar algo para alguém, se expor a alguém. Talvez ele estava aqui no culto, mas ele não adorava, não orava, não buscava, não lia a Bíblia. Todo mundo que em algum momento se perde espiritualmente, não se perdeu porque teve uma mega frustração, se perdeu porque deixou de lado essas coisas. Então escute o que eu estou dizendo, essa palavra é a mais simples, mas talvez é a mais importante que você vai precisar ouvir para esse início de ano. Nós precisamos fazer esse ecossistema de transformação funcionar, porque é a somatória dos cultos que vai mudar você, é o dia a dia de leitura bíblica que vai mudar você, é a sua oração uma vez, outra vez e depois, é o você estar com o irmão um dia um compartilha algo, você aprende, no outro dia alguém fala outra coisa, você aprende, e assim de pouco em pouco, nós somos transformados e crescemos, é exposição contínua, é permanência no Senhor. Põe para mim Salmo 1, põe a partir do verso 1 aí para mim, Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. 2, pelo contrário, olha lá, seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita o quê? Que gente? Dia e noite, um dia, outro dia, depois e depois. Mas o verso 3 então mostra, aponta isso, ele, o que faz isso, é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Você está em Cristo, aí um dia você é alimentado, de novo, outra vez, você vai ganhando força, vigor, é transformado, vai se enchendo, vai tendo a sua mente mudada. Sabe qual que é o problema? Nós olhamos e falamos, hoje eu não vou ler, hoje eu não vou orar, hoje eu não vou no culto, hoje eu não vou congregar, e daqui a pouco você esfriou, daqui a pouco você parou, daqui a pouco você está na mesma. Deus está nos chamando para uma vida onde o dia a dia com Deus nos transforma. Não adianta você chegar lá na academia e fazer um treino de 15 horas, você não vai sair de lá bombado, o máximo que você vai sair é estufadinho, não é verdade, gente? Estufadinho, você não vai sair monstro. Agora, se você acordar naquele dia de frio que você não está com vontade, você for treinar, no outro dia que você não estava muito afim, mas você foi, no outro dia que você estava animado e foi, constantemente, independentemente da circunstância, vai acontecer alguma coisa. Põe a imagem para mim, põe a última imagem para mim. Se você quer galgar esses degraus de transformação espiritual, seja discipulado. Vou falar uma coisa com muito carinho, muito amor, que serve para todos nós. Se nós realmente achamos que nós não precisamos de alguém, nós somos muito orgulhosos. Nós somos muito orgulhosos. Então se conecte, irmãos, se conecte. Segunda coisa, leia a Bíblia. Pastor, eu estou meio desanimado, eu quero fazer agora. Vai lá, compra aquela Bíblia bonita. Não sei o que você vai fazer, mas começa. Leia a Bíblia, dia após dia, dia após dia, dia após dia. Participe dos cultos. Sirva as pessoas. Talvez você está se sentindo aí desanimado, desanimada, talvez sentindo com a vida meio, perdeu o sentido. Quando você vê Deus te usando para abençoar alguém, irmãos, como isso é maravilhoso. Então deixa eu te falar, eu duvido, se você fizer isso de coração, deixando Deus te transformar no processo, andando em arrependimento, eu duvido que você não chega no final do ano diferente. Eu duvido.
Porque escute, deixa eu te falar uma coisa, é o dia a dia com Deus que vai te mudar. Então, sabe o que eu quero nessa noite te falar? Você precisa ter um compromisso espiritual. Eu termino com aquilo que eu falei no início. Talvez você fez planos para muitas coisas, está engajado com muitas coisas, e com a tua vida espiritual. Então chega de viver, vou, não vou, faço, não faço, não sei, não sei. Deus é o primeiro ou Ele é o último? O temor do Senhor guia a tua vida, ou só é uma frase bonita para a gente ler de vez em quando? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Deus precisa ser o primeiro, e isso é provado, sabe aonde? Lá fora, quando a vida está rodando, quando as coisas estão acontecendo. Só que nessa noite nós entendemos, Deus quer nos transformar, porque no final de todas as coisas, eu posso ter comprado a casa que eu quero, o carro que eu quero, ou não, não importa. O mais importante é Cristo ser formado em nós. E por mais que eu coloque força em todas essas coisas, porque elas não são ilícitas, e são boas, eu não posso deixar de colocar força naquilo que é o principal, me tornar alguém mais parecido com Jesus. Essa deve ser a sua maior ênfase, porque nós somos o povo de Deus, gente. Ele vem buscar uma igreja sem ruga, sem mancha, sem mácula, uma igreja transformada. Então eu quero realmente que você leve a sério a sua vida espiritual, não só nesse ano, mas para toda a sua vida. Mas comece tomando uma postura diferente. E eu já te adianto, o dia mal vai bater, e a pergunta é, o que você vai fazer quando ele chegar? O desânimo vai em algum momento tentar capturar o seu coração. Deixa eu te falar uma coisa, eu termino com isso, prometo. Quando eu olho para a minha vida espiritual, eu já vi pessoas com muito potencial, mas sabe o que o Senhor, graças a Deus, fez em mim ao longo de todos esses anos? Ele me fez alguém constante. Eu choro, sim, já pensei em abandonar o ministério muitas vezes. Tenho dificuldades, sim, temos desafios, como igual vocês. Mas eu entendi que não há lugar melhor para estar do que o lugar de obediência, do que na presença de Deus um dia após outro. Então, gente, está na hora de tomarmos uma decisão. A palavra foi exposta, agora a bola está com a gente. O que a gente vai fazer? Você vai sair daqui, você vai começar o ano animado, e quando chegar lá em março, abril, maio, junho, aí você não ora mais, não lê mais a Bíblia, não congrega mais? Ou será que a gente vai olhar e vai falar, Deus, eu vou te colocar como primeiro, o Senhor vai ser o primeiro? Amém ou não? Vamos adorar? Fique de pé no seu lugar.